Oi, pessoal, aqui é a Vanessa. Eu sou a Bianca, ele é o Bruno. Pra quem não sabe, Eu sou Bianca Bruno Comparato, Fagundes. Bruno Fagundes. Aqui é o Rodolfo Valente. A gente vai fazer um recap. Primeira, segunda e terceira temporada. Pra vocês estarem afiadíssimos pra quarta, é isso? Agora, coitado de quem vai montar isso daí, né? A série começa, o Bruno Fagundes não tá nem contratado ainda, tá? O mundo está dividido em dois lados. A gente tem o lado, né, do continente e a gente tem ali o sonhado Mar Alto, que é onde só 3% das pessoas vivem. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. Esse processo é comandado pelo Ezequiel. Michelle é uma infiltrada da causa que entra dentro do processo, na verdade, querendo ir atrás do irmão dela, que entrou no processo e nunca voltou, que é o André. Bruno Fagundes, é isso? Tem um personagem específico, que é a Joana, que é o que eu faço, que não tá bem querendo entrar no Mar Alto, nem nada. Ela tá meio nem aí. Ela tá no processo pra se esconder. Porque ela entrou na casa da milícia para roubar uma coisa e, sem querer, mata o filho do chefe da milícia do continente. Então ela entra no processo por sobrevivência. Então por isso que ela tem uma atitude meio foda-se. E a gente acha, na verdade, que ela tá bêbada o tempo inteiro. Que feio. Você não tem vergonha, não? Rafael, na verdade, é a segunda vez que ele tá ingressando no processo. Porque ele roubou do irmão dele essa nova identidade que fica bem aqui. Aí todo mundo vai pra primeira prova depois das entrevistas, que é o cubo. A Joana consegue fazer 11 cubos muito tranquilamente, muito fria. E mesmo o personagem do Rafael indo lá, roubando o cubo no último segundo da prova, ele não é eliminado. Um bom momento onde você percebe qual que é a ideia do processo. O tempo acabou. Quem tiver com cubo ganhou. Uma pessoa revela pra Cássia, que é da segurança do processo, que existe um infiltrado da causa. Michele, Bruna, venham comigo, por favor. Michelle manipula a amiga Bruna, aparentemente sem intenção de matar a Cássia, porque não tem jeito. Michelle dá o sinal para atacar Cássia, mas Michelle não vai. Bruna vai sozinha e morre. O Ezequiel, que já é estranho por natureza, ele faz uma coisa estranha também, que é sair ali do prédio do processo, escondido, num monte de trapo. A mulher dele, a Júlia, feita pela Mel, maravilhosa, teve um filho antes de entrar no processo, né? E ela largou esse filho no continente. Ela acaba enlouquecendo e se suicidando lá no Mar Alto. Então ele sempre vai ao continente pra cuidar desse menino. Ele faz até um óculos, que o menino é míope. Puta história linda, meu. Eles acordam na cama do dormitório, assim, meio, what is going on? Não é isso? Olha só, fecharam a saída, a gente tá preso aqui. O Marco, que tem um histórico de família, linhagem, de quem sempre passa no processo, vem com uma atitude, eu vou mandar nisso aqui, eu vou resolver tudo. Vamos quebrar tudo. E começa meio que uma guerra dentro desses dormitórios. O Marco, inclusive, acaba matando uma menina. E isso que o Rafael, até então, que estava no grupo do Marco, ele enfrenta o Marco. E aí, nesse momento, sem saída, o Rafael precisa revelar o grande segredo dele, que é ele também, assim como a Michelle, é um membro da causa. A Joana lidera essa revolução, bate em todo mundo, vai todo mundo para a próxima fase, para a próxima prova, e o Marco tá lá no chão, caído. O Ezequiel acaba fechando a porta em cima da perna de Marco. Tá vivo? Tá morto? O que aconteceu com ele? Não sabemos. Cada candidato tem 30 minutos pra decidir se pega o dinheiro e volta pro lado de cá ou se continua o processo sem nada. E aí, o Ezequiel falou uma parada pro Fernando que não é verdade. O Michele pegou o dinheiro e foi pro continente. Apesar do pai dele ter falado pra ele ficar, Fernando então fala, tá, eu quero sair do processo. E aí rola aquela cena que geral imita, Ele que é o sai Michele. correndo. Lembra? Ele vai... Ele bate e fala, A Michelle vai fazer o plano dela da causa, que é envenenar o Ezequiel. A pessoa errada pega o copo, que é o coitado do César, e o Ezequiel entende que aquele copo era pra ele e que foi um atentado da causa. E aí, quando a Michelle acha que tá tudo bem, ela acorda sendo torturada pelo Ezequiel. Isso é verdade. Ezequiel, na verdade, é da causa. E conhece o velho, já foi infiltrado da causa. Então é tipo double infiltration. E o que acontece nessa tortura, Bruno, que é muito importante pro seu personagem? O que é muito importante na tortura é que descobre que, na verdade, André não estava morto, coisa nenhuma. Chega a hora da vacina. Essa vacina esteriliza.
O Rafael fica meio pra trás, né? Porque ele queria ter filhos. Michelle tá louca pra ver irmão, vai. Joana passou em tudo, arrasou, mandou bem, fez 70 mil cubos, mas a última prova dela é assassinar uma pessoa. Ela não aperta o botão, sai da sala muito puta, e aí ela sai de lá falando pro Fernando. Ninguém do lado de lá se importa com a gente do lado de cá. Então vem a segunda temporada. Existe uma coisa que é o casal fundador, que foi o pessoal que fundou o Maralto. Eles são máximos cientistas, criaram o negócio todo. Só que isso não é verdade. Não é um casal, é um trisal. Chegando. E a Michelle, ela vem meio capenga, traumatizada do que ela passou no processo. Rafael que começa meio estranho a temporada, com o uniforme ali de soldado da divisão, e a Joana, enquanto isso, tá tentando entrar em contato com a causa. Digamos que você ganhou uma chance de não te matar. Eles finalmente acham uma carta do velho da causa, onde ele deixa instruções. E uma dessas instruções é uma bomba. Ela começa a pensar em que talvez, se ela apresentar um outro plano para a causa, ela consiga convencer o Silas a desistir da ideia da bomba. E ela vai atrás do Fernando e convence ele a ajudar ela de alguma maneira. Michelle, por sua vez, ela passa por uma coisa super difícil. O Ezequiel pede para ela voltar e se infiltrar na causa de novo. Então Michelle volta pro continente. Se você fizer o que eu tô pedindo, eu dou um jeito de libertar o André de vez. Rafael tá lá no Maralto, desesperado, porque desde que ele chegou lá, ele não conseguiu falar com a causa. E ele vai pro continente ali, como soldado da divisão, para conseguir se comunicar com a causa e falar que ele é um infiltrado ali, e falar mais do que isso, que a Michelle é uma pessoa perigosa, porque a Michelle passou pro lado do Ezequiel. Começa um grande embate ali entre Michelle e Rafael para ver qual dos dois está falando a verdade. Que eu tô falando, Michelle? Olha o que você tá fazendo aqui? Ele é um soldado, olha bem a roupa dele. Bora pra divisão agora. Para com isso agora! E eu não vou falar de novo. A Marcela, indo atrás do Rafael, chega no esconderijo da causa. Os soldados cercam o lugar onde o Rafael tá com a Ivana. A Ivana faz o Rafael matar ela com um tiro, que é uma coisa horrível pro Rafael, o grande momento de dor do Rafael. Eu não vou fazer isso. É o único jeito. Chega Ezequiel revelando que ele percebeu o quanto o Maralto acabou com a vida da mulher que ele mais amava. Eu vim aqui pra salvar a causa. Eu falei. A porra da bomba é a ideia do Ezequiel. E aí a Marcela foi atrás do Ezequiel, descobriu aquilo que o Ezequiel estava tramando, ela mata o Ezequiel, como também ela pendura o Ezequiel ali no meio do continente, com o símbolo da causa no peito, para falar que quem matou o Ezequiel foi a causa. Tem um cabo aqui. Puxa com cuidado, tá? Calma, pode ser a bomba. Calma! Tô calma, caralho. A Michelle se aproveita de um momento de distração da Joana e pega a bomba e leva embora. Ela volta pro Maralto, acreditando que vai dar tudo certo. Quando chega lá, a Marcela coloca ela na mesma clínica que a Aline estava no começo da temporada, para apagar a memória dela. E é o mesmo lugar onde está o André. O André tem algum envolvimento com essa história do trisal e não se sabe muito bem qual que é o envolvimento dele, mas o que se sabe é que ele é o primeiro mau elemento do Maralto. Ele cometeu um assassinato. Durante essa procissão toda, o Fernando consegue invadir o sinal de rádio e passar uma mensagem para os chips de todo mundo, falando que o processo mente para eles. Sabe qual que é a tal da purificação? Eles esterilizam você. O Fernando é preso e aí aparece o Rafael. Rafael que esse tempo todo está tentando provar para as pessoas que ele não foi o traidor da causa. Só que aconteceu uma coisa muito ruim, que a Joana foi presa pela milícia. Só que a Joana lá, no esconderijo da milícia, já conseguiu se libertar e quando ela está fugindo, ela dá de cara com ninguém mais, ninguém menos do que o Marco, que está vivo. Eu penso que eu esqueci que você fez comigo. Botou todo mundo pra trás de mim pra me matar, pra acabar com tudo! A Michelle consegue escapar de lá com força de vontade, com a mente dela e tudo mais, e foge, quebra a prisão, que estava o irmão dela também preso ali, e vão os dois ali para um lugar que o André diz que ninguém vai encontrar eles porque ninguém conhece esse lugar, que é o esconderijo. Só que ele tá com a memória meio afetada. É por aqui.
caminho aqui. Como é que você sabe? Então ele vai sendo meio levado por impulso. Ele fala, vem por aqui, mas ele não sabe muito bem por quê e tal. E ele vai indo para esse bunker onde ele já esteve. Quando ele entra nessa sala, ele começa a ter flashbacks dessa história que aconteceu. E aí tem um momento ali, naquele momento do bunker, em que ele lembra de tudo. O André sabe de tudo. E ele acha um vídeo que incrimina o casal fundador e explica efetivamente o que aconteceu nessa história. Todo mundo no continente vai sofrer. Como é que vai ter hospital sem energia? Como é que vão bombear a água? A gente vai acabar com uma sociedade inteira. Sacrifícios têm que ser feitos, Samira. Mas isso é o contrário do nosso propósito. A gente tá aqui pra criar um mundo melhor pra todo mundo. O terceiro elemento do casal fundador fala assim, eu não quero matar as pessoas. E ela é assassinada pelo casal. Fernando e Joana começam, então, a caçada do lugar onde é que fica guardados os dados. Pois é, o início de um sonho deu tudo errado, né? Rafael estava no Maralto, ele tenta quebrar a sala, tenta entrar na sala de qualquer jeito. Michelle dá uma palmada na cabeça do Rafael, desmaia ele e pega os dados para ela, leva os dados até o conselho do Maralto. Ela negocia e fala, Nair, se você me der sementes, caixas, lembra dessa cena, Bruno? Que fala Sementes, caixas, suplementos, vacinas. alimentos. As caixas estão cheias de fertilizantes, sementes, vacinas, remédios. Você vai usar isso pra quê? Me dá essas paradas todas, que eu vou criar meu mundo. E em troca eu te devolvo esses dados que você precisa pro seu processo. Então essa moeda de troca aí funciona. E aí Michelle se vai para Fernando, se declara para o Fernando e fala, vem comigo, vem criar esse mundo comigo, a Concha. Logo no primeiro episódio da terceira temporada tem uma tempestade de areia devastadora que destrói a Concha. Vou fazer o resumo da tempestade de areia. Gente, a gente tem que ir. Todo mundo pro átrio. Assim, ó. Não! A tempestade vai rasgar tudo! E aí vai dando merda na Concha, porque a Concha, sem essa vela, a Concha não tem água. Se a Concha não tem água, ela não consegue plantar. Se ela não consegue plantar, ela não consegue alimentar a galera. Ela tem um estoque, sim, tem um estoque. Mas esse estoque também é invadido. Então a Marcela propõe para Michelle ajudar aquele lugar da Concha. Vocês aceitam nossa ajuda? Em troca, vocês passam a mandar nesse lugar. A Glória fala, faz um processo, ela fala, não. E aí a Michelle resolve selecionar as pessoas. A primeira prova é tirar o processinho, o negocinho do processo das pessoas. Terminei! Foi o Xavier, foi ele que acabou primeiro. Isso! E a Joana dá pra Glória uma informação que é muito importante, que vai mudar o rumo da história. Eles iam abastecer a Concha com tudo que eles precisassem. A Michelle não colocou isso em votação na Assembleia. E aí, a Glória maluca me pega essa informação, fala para todo mundo e cria uma revolução. E vira uma guerra, né, entre os que estão querendo entrar e os que não querem deixar aquelas pessoas entrarem. A Michelle, então, resolve usar uma arma que é só para usar contra pessoas da divisão, no caso de emergência, que é o choque que tem. Ela liga aquele choque, o Marco, que reapareceu de uma forma heróica ali, deixando o filho, acaba levando o choque. O Marco é o Highlander dessa série. O Marco não morre, tomam a Concha. O Rafael, quando tá correndo, quebra a perna e ele fica escondido ali enquanto a Michelle vai embora pelo deserto. Ela vai encontrar a Joana. Elas acabam se reconciliando e tentando criar um plano de mostrar para as pessoas que ficaram lá na Concha que o Maralto é que sabotou a Concha. Vamos voltar lá, descobrir quem foi. Joana vai atrás de Jadrone, ela encontra a imagem da pessoa que cortou o coletor. O Rafael, óbvio. Pegue uma serra, vá até o coletor, corte o cabo do recolhimento. A Joana corre e consegue mostrar para todo mundo da Concha que quem sabotou a Concha foi a própria Marcela que estava ali. Prende ela na Concha e o André... E André vira chefe do processo. E aí ele sai e ele vai para a sala de Nair, ele entra lá armado e fala, chega, agora quem manda aqui sou eu, basta. Agora é guerra. E a Michelle fala assim, eu errei de querer fazer tudo sozinha, agora eu quero fazer tudo junto e vamos todos contra o Maralto. Chegou a hora de acabar com o Maralto. E assim termina nossa terceira temporada. Ah, e um detalhe, tá? O Fernando morreu.
vocês estão mais que prontos. Agora tudo tá claro e fresco na cabeça. Gente, a gente, né, tirou coisas do baú agora, né, que são 4 anos de trabalho para ajudar vocês a lembrar de tudo para chegar para maratonar com a gente dia 14.